A gente começa falando justamente da treta do momento. Uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, envolvendo, tirando poderes ali do Congresso, colocando cada vez mais poderes e manutenção dos ministros do STF, né? A gente está falando da decisão dele monocrática de quem pode decidir a respeito de uma votação ou não de impeachment dos próprios ministros do STF. Ele decidiu que essa restrição, essa decisão, tem que caber apenas à PGR, a prerrogativa aí de fazer algum pedido de impeachment, blindando cada vez mais magistrados dos processos de afastamento. Inclusive, ali dentro teria a decisão de que o seguinte, tem um pedido de impeachment contra o ministro do STF. PGR acabou aceitando. Enquanto está rolando isso, o ministro do STF segue no mesmo lugar, diferentemente do que acontece, por exemplo, com o presidente da República. Se lembra da época de Dilma Rousseff? Quando foi aceito o pedido de impeachment dela para ir para a votação, ela já foi afastada do cargo. E ela não voltou mais porque esse impeachment acabou acontecendo. Mas aí, se ele fosse recusado na votação, ela voltaria, mas afastada desde o momento em que se tem aceitação para aquela votação. E isso aconteceria de forma diferenciada quando se trata de pedido de impeachment contra ministros do STF. Um magistrado defendeu que a lei, inclusive, já caducou. Gilmar Mendes ainda disse que pediu parecer do Senado, da Câmara e da AGU e que a análise está marcada para a semana que vem. Olha só o que ele disse. E se vocês olharem, no mundo todo, as pessoas hoje discutem o uso, o mau uso do juízo político para ferir a independência do Poder Judiciário. Ainda recentemente, a Comissão de Veneza, que é uma comissão pró-democracia, fortalecimento da democracia no mundo, recomendou que não se adotassem juízos políticos para avaliar as ações dos juízes. Então, nós estamos nessa quadra no Brasil, vivendo esse contexto, e por isso, após conversar com vários setores, eu pedi a manifestação da AGU, eu pedi a manifestação do Senado e da Câmara, pedi o parecer da Procuradoria-Geral da República e, a partir desse juízo prévio, nós sugerimos já a adoção da liminar com submissão imediata ao plenário do Supremo. A data para apreciação já está marcada a partir do dia 12, portanto, a partir da próxima semana. Durante esse evento, o ministro Gilmar Mendes também respondeu a uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que defendeu a construção de um caminho do meio para apaziguar a possibilidade de interferência entre os poderes. Gilmar Mendes classificou a atual lei de impeachment como extravagante e defendeu uma atualização. Ministro, hoje de manhã, mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, esteve aqui, disse que conversou com o senhor, que já conversou com o Davi Alcolumbre em outra ocasião também, um pouco para tentar compreender, e defendeu a construção de um caminho do meio, algo em torno disso. O senhor vê espaço para um diálogo entre os poderes para tentar encontrar um caminho que, digamos assim, apare as arestas que eles estão dizendo, né, que o Senado diz que foram criadas a partir da liminar? Como é que o senhor vê a construção desse consenso daqui em diante? De alguma forma, o presidente Pacheco, quando estava na presidência do Senado, designou uma comissão que foi presidida pelo ministro Lewandowski para fazer uma nova lei do impeachment, porque, como eu já disse, essa lei é velha de 1950. Portanto, ela está desatualizada em face do texto constitucional atual e talvez já estivesse em relação a outros textos. Basta ver, para entender razoavelmente isto, que o processo de impeachment do presidente da República, ele passa por juízos de 2/3 na Câmara e no Senado. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo o mais. Mas é possível, e acho que é recomendável, que se vote uma nova lei
do impeachment. O que nós estamos dizendo? Que ou pelo menos o que eu estou dizendo nesse voto de despacho, que o texto de 1950, nesses pontos, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Que se faça uma nova lei ajustada aos desígnios, aos ditames da Constituição de 88. Deixa eu repercutir já essas falas do ministro Gilmar Mendes com o jurista Emanuel Pessoa. Obrigada por conversar com a gente, Emanuel. Tem muitas questões ali que o Gilmar Mendes traz para a gente sobre a Constituição, sobre algo que está atrasado, sobre uma nova lei que deveria ser formatada a respeito do impeachment de ministros do STF. Para começar a nossa conversa, queria uma análise sua sobre isso que está acontecendo nos últimos dias. Uma decisão monocrática do ministro do STF, Gilmar Mendes, que está gerando muita revolta, inclusive porque está diminuindo mais uma vez o poder do Congresso. Como é que você está vendo esse cenário como um todo e juridicamente também? Do que a gente está falando? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, tudo bem? Olha, eu discordo não apenas 100%, mas 1.000.000% de tudo que o Gilmar Mendes falou agora aqui na reportagem. Do ponto de vista técnico, não se sustenta. E a grande dificuldade é a seguinte, né? O Gilmar Mendes é muito inteligente, então ele consegue dar um verniz de que tudo que ele decidir parece que tem um fundamento jurídico, técnico, legal, que seria bom, inteligente, preparado, e na verdade não tem nem como se dizer uma coisa dessa por alguns motivos muito práticos. Em primeiro lugar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele discute a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um dispositivo legal, ele só pode fazer 3 coisas. Na verdade, 2, e uma delas tem um alcance variado. Ou ele diz que o dispositivo é constitucional, ou ele diz que o dispositivo é inconstitucional. Quando ele diz que o dispositivo é inconstitucional, ele pode dizer que é parcialmente inconstitucional e limitar o dispositivo. Ele não pode criar regra nova. No artigo 41 da lei do impeachment, fala que o legitimado para pedir o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é qualquer cidadão do povo. Qualquer cidadão do povo. Então, ou o ministro dizia que isso é inconstitucional, ou o ministro deveria dizer que é constitucional. Ele não poderia dizer que o correto é que seja o Procurador-Geral da República pelo motivo A, B ou C, como ele coloca na adesão, que seria o fiscal da lei. Isso não compete ao ministro do Supremo Tribunal Federal legislar no lugar do Congresso Nacional. Ocorre que o Congresso Nacional é um lugar, digamos, de uma maneira leiga, abarrotado de frouxos, que abdicaram há muito tempo do seu poder de legislar, e a natureza odeia o vácuo. Sempre que você cria um vácuo, alguma coisa na natureza vai preenchê-lo. E no caso do Brasil, por conta da conduta completamente deletéria e despreparada dos supostos representantes do povo, que só se preocupam em disputar cargos e reeleição, o Supremo Tribunal Federal ocupou o lugar, e hoje o Supremo Tribunal Federal, na verdade, é quem legisla no país. E isso tem um problema adicional. O Gilmar Mendes fez isso numa decisão monocrática, sozinho, numa canetada. Ele não apenas declarou a inconstitucionalidade de uma norma que não tinha absolutamente nada de inconstitucional, mas ele ainda determinou a aplicação de uma norma nova que não foi prevista pela legislação. Isso acontece porque o Congresso Nacional, ele simplesmente se omite do seu papel de legislar. E o momento, é muito claro o momento, quando o Davi Alcolumbre está brigado com o Executivo, quando a oposição diz que vai aproveitar esse momento para tentar emplacar a pauta de votação de impeachment do Alexandre de Moraes, magicamente aparece essa liminar. Então, a liminar tem defeitos jurídicos e tem problemas de timing. Sabendo de tudo isso, Emanuel, tem algo que possa ser feito? Porque é justamente isso, né? Nessa semana mesmo, eu tinha conversado com parlamentares aqui da oposição que falaram, olha, vamos aproveitar, inclusive, a questão, o desentendimento de Alcolumbre com o presidente Lula para tentar colocar em votação. São diversos pedidos de impeachment contra o ministro da STF, Alexandre de Moraes, um deles com pedido de urgência, com assinaturas já necessárias, e um dos pontos que você menciona é justamente o número, né, de pessoas que deveriam ser a favor ou não, que o ministro Gilmar Mendes, nessa decisão,
decisão monocrática também aumenta, né, esse número de assinaturas e de pessoas a favor de uma votação contra o impeachment ou não. Já que você falou que juridicamente está errado, tem a questão do Congresso cada vez menos empoderado, é verdade, deixando esse buraco aí para o STF. Hoje em dia a gente fala muito mais de ministros do STF do que de deputados, do que de senadores. Hoje em dia a gente conhece publicamente a figura desses ministros do STF, aceita que eles falem sobre seus lados políticos em determinados assuntos, inclusive, e eles próprios tomam essas posições até mesmo diante das redes sociais. Tomaram um protagonismo, né, nos últimos anos. Mas tem algo que possa ser feito quando um ministro, unicamente, sozinho, uma decisão monocrática, toma uma decisão que nem é baseada na legislação, como você falou, ela está... Tem algo superior a ele para fazer algo sobre isso ou não? A gente está falando dos ministros que são a justiça máxima desse país e a gente tem que ficar refém dessas decisões. Você acabou de tocar no ponto que a maioria das pessoas não quer enfrentar em Brasília, porque existe em Brasília um pacto do ninguém solta a mão de ninguém. Esse pacto decorre de uma aberração que existe na Constituição Federal de 88, que é a seguinte: os senadores julgam os ministros do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de responsabilidade. Até aí, tudo normal. É o sistema republicano no continente americano. Ele normalmente é assim: crimes de responsabilidade de altas autoridades compete ao Senado, onde tem o bicameralismo. Até aí, tudo bem. Qual é a aberração da Constituição de 88? É que o Supremo Tribunal Federal julga os senadores por crimes comuns. Então, imagine o seguinte: eu julgo você e você me julga. O que isso leva? Ao pacto da mediocridade. Nem eu te julgo, nem você me julga. Então, com raríssimas exceções, como foi o caso do Collor, não anda processo criminal de senador no Supremo Tribunal Federal. Morre engavetado, prescreve. O do Moro vai andar porque da acusação criminal de que ele teria caluniado o Gilmar Mendes, aquela questão da festa junina, que ele disse que ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, que o Moro é um senador de oposição, o Supremo o detesta por conta da Lava Jato, e realmente ali vai andar e ele vai ter graves problemas jurídicos com aquilo. Mas, fora isso, não caminha no Supremo Tribunal Federal, e até as pedras de Brasília sabem disso, absolutamente nenhum processo criminal de senadores, tá? Pode andar dos senadores que são favoráveis a impeachment de ministros do Supremo. Os outros que não são ou que não falam disso, os processos nunca andam. Collor foi uma exceção, tá? Porque também foi muito escandaloso. Sobre o que você perguntou o que fazer, é o seguinte: veja a tacada do Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, goste ou não dele, é um dos homens mais brilhantes do Brasil. Ele é inteligente, ele sabe o que ele faz. Ele dá uma decisão no qual não pode mais haver o processo de impeachment, a não ser que seja o Procurador-Geral da República que peça. O Procurador-Geral da República é nominado pelo Presidente da República, depende de condições políticas para ficar no cargo. Então, com certeza, não é a pessoa que vai ter todos os interesses, do ponto de vista de conflito de interesses, de promover em todos os casos o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, e esse é o ponto que a gente precisa entender, quando o Gilmar dá essa decisão, é uma decisão que poderia ser vista de uma forma super inadequada, e uma maneira dos senadores controlarem poderia ser sobre alegações de crime de responsabilidade ou juízos políticos sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas agora os senadores não podem fazer isso. Então, se os senadores não podem fazer isso, ninguém poderia fazer nada com o Gilmar. E aí eu vou falar algo que vai me doer o coração, mas eu preciso dizer que a única autoridade no Brasil que já teve coragem de peitar o Supremo Tribunal Federal quando o Supremo estava errado, se metendo onde não devia, foi o Renan Calheiros. Então, veja bem, o Brasil chegou num ponto de insegurança jurídica e de intromissão do Supremo Tribunal Federal tão grande que a única pessoa que nós podemos bater palmas, e eu jamais gostaria na minha vida de ter que bater palmas, é para o Renan Calheiros. Porque quando o Supremo Tribunal Federal indevidamente se meteu na questão de eles poder ou não ser presidente do Senado, não cabe ao Supremo se meter nisso. Ele tinha sido eleito, sentou na cadeira e disse que ninguém tirava ele.
O Supremo Tribunal Federal não teve nem coragem de ir contra, de tão errado que estava, e o Renan Calheiros cumpriu integralmente o seu mandato como presidente do Senado Federal. Puxarmos arquivos, a gente vai encontrar isso. Então, hoje, o que faltaria ao Senado Federal seria um pouquinho de coragem, tá? E, no linguajar popular, né, culhões, para que possam enfrentar isso. E essa alegação do Gilmar, de que o quórum tem que ser de 2/3, porque o quórum da Constituição para o presidente da República é 2/3, não encontra substrato jurídico real por um motivo simples. A legislação pode ter prazos diferentes, quóruns diferentes e regras diferentes para autoridades diferentes. Por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal não são eleitos pelo povo. Então, eu não vejo por que eles deveriam ter um quórum tão elevado para serem removidos. Já o presidente da República, quer você goste dele ou não, quem votou no Lula gosta, quem votou no Bolsonaro não gosta, o presidente da República foi eleito pela maioria da população brasileira. Eu duvido muito que qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, se concorresse à eleição, se o cargo fosse de eleição, venceria. Então, nós precisamos entender que é possível, sim, os quóruns diferentes, e essa não é uma decisão do Supremo. Não cabe ao Supremo dizer que os quóruns têm que ser iguais. Essa é uma decisão do legislador. Ah, mas a lei é antiga e por isso não vale. Bom, os ministros do Supremo Tribunal Federal também são antigos. O Gilmar Mendes tem mais idade do que a norma. Então, as decisões dele não deveriam valer por isso. Eu acho que esse argumento é pobre. E o segundo ponto é que, se o Congresso resolver não legislar, isso também é uma opção. Quando o Congresso resolve não modificar uma lei ou não atualizá-la, isso também é uma opção legislativa que deveria ser respeitada pelo Supremo Tribunal Federal. No final do dia, no Brasil, vale o seguinte: nenhum governo precisa de maioria no Congresso, basta ter maioria no Supremo, porque o Supremo hoje se sente à vontade para criar normas, inclusive de natureza constitucional, o que é uma vergonha imensa. Agora, Emanuel, é até engraçado porque mesmo dentro do STF a gente tem ministros que discordem de muitas coisas, como o próprio ministro Luiz Fux, né? Que inclusive pediu para trocar de turma durante o julgamento, julgamentos que estavam acontecendo ali no STF, que ele era contrário a esses julgamentos acontecerem ali no STF, principalmente aqueles envolvendo os ataques aos 3 poderes no dia 8 de janeiro, e o Núcleo 1, que acabou condenando, entre tantos, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, você fala de uma realidade que o Congresso, como se ele tivesse um poder que ele, nesse momento, ele não está usando. Então, tendo a coragem, eles conseguiriam parar, frear o STF nessa e em tantas outras decisões? Decisão monocrática, por exemplo, é outra que está em discussão por lá e nada é feito. Ou seja, se já tivessem discutido isso, uma decisão como a de Gilmar Mendes, por exemplo, nesse momento, não teria valor nenhum, né? Tem a outra questão também que está em discussão lá, o tempo em que um magistrado pode ficar dentro do STF e não a vida inteira até a sua aposentadoria, até porque a gente tem ministros jovens hoje, como, por exemplo, o próprio Cristiano Zanin, que também foi indicado do presidente Lula, ele pode ficar praticamente uma vida inteira ali do STF. Então, a gente tem pelo menos 2 pautas, diante de tantas, que poderiam ter sido discutidas já dentro do Congresso, ou seja, minimizando aí os efeitos dessas decisões que a gente tem até hoje, e também, além dessas 2, essa decisão de agora, tendo coragem, o Congresso ainda consegue frear, consegue fazer alguma coisa? O ponto é o seguinte: tem senadores que, quando começam a discutir alguma coisa contra o Congresso, os processos deles andam, né? Então, muitas vezes, você percebe que eles param por isso. São investigações que estavam fechadas, que reabrem, aceleram, processos estavam parados 3, 4 anos, começa a ter despacho. Então, o ponto é que é tão vergonhoso nós estarmos discutindo isso daqui. Olha o nível de vergonha. Você falou de uma forma espontânea e a sua pergunta foi frear o Supremo. Só o fato de sair espontaneamente de um jornalismo neutro a necessidade de frear o Supremo mostra o quão longe ele já foi. Tá? Isso não tem a ver com você gostar ou desgostar do Supremo. Isso tem a ver com o fato de que, para que nós sejamos civilizados, eu preciso defender para os meus inimigos a regra que eu quero para os meus amigos. E a única regra que eu quero para todos, nesse ponto minha mãe me criou muito bem, quem for podre que se quebre, é que a regra legal, a Constituição, a legislação, tudo, se aplique da mesma forma para todas as pessoas, e não de acordo com o interesse de ocasião. Então o Supremo chegou no ponto que ele não aplica a norma, ele cria a norma. E isso é inconcebível na separação de poderes. Porque do jeito que está,
é mais barato fechar o Congresso Nacional, já que tudo acaba no Supremo, e o Supremo, em vez de ter o bom senso, dizer, olha, isso é matéria legislativa, a gente pode discutir o mérito, se seguir o procedimento, se fere alguma coisa de verdade na Constituição. Não gostamos, vamos nominar aqui um princípio em alemão, uma adesão de um tribunal que não tem absolutamente nada a ver com a realidade brasileira, mas que a gente parece muito inteligente por estar citando doutrina estrangeira. Pronto. O Supremo Tribunal Federal faz isso várias vezes. E olha o ponto do absurdo. Nos Estados Unidos da América, os ministros da Suprema Corte, eles são vitalícios, eles nem têm aposentadoria compulsória. Então, se o sujeito foi nomeado ministro da Suprema Corte e ele aguentar e viver até os 120 anos e não quiser sair, ele vai ficar lá até os 120 anos se não for removido. E eles não se metem, em geral, nesse tipo de coisa, porque não dão entrevistas sobre os processos em que atuam, não dão pitacos sobre a condução da economia do país, não dão pitacos sobre vencer movimento tal ou não falam expressões, né, como perdeu mané e coisas do tipo. Eles têm autocometimento. Então, se os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil tivessem autocometimento, seria irrelevante que o Zanin tivesse 35 anos e pudesse ficar no Supremo até os 90. O fato dele pensar de uma forma ou de outra faz parte do jogo. Tá? Então, não seria um problema. Mas a gente precisa discutir esse tipo de coisa, porque a regra é que boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal não tem autocometimento e opinam sobre coisas que não deveriam. Que um juiz lá de Piso, se um juiz de Ourinhos, um juiz do Crato, um juiz de Petrolina, um juiz de São Gabriel da Cachoeira opinasse, ele seria enquadrado na lei orgânica da magistratura por estar dando suas opiniões fora dos autos. Então, as pessoas também se esquecem que um ponto muito importante da institucionalidade é que a mulher de César, ela não basta apenas ser honesta, ela também precisa parecer ser honesta. E esse comentário não é sobre honestidade, é sobre a aparência de institucionalidade. Então, não importa que o Supremo, na parede fechada, siga ou diga que segue piamente a Constituição e a lei. Para o povo, também é necessário que haja essa aparência. E, no mínimo, essa aparência já não existe mais. Por isso que eu invoco a questão da mulher de César. Não é a honestidade, é a aparência de institucionalidade. O Brasil não tem mais normalidade, porque nós vivemos de crise em crise, fomentada pela insegurança jurídica. Eu digo em absolutamente todos os programas que eu vou, todos os canais de televisão, e há anos, que o maior problema do Brasil se chama poder judiciário. Porque o poder judiciário causa insegurança. Você tem uma norma que está ali há mais de 60 anos, passou por várias constituições, ninguém nunca discutiu a norma. E, de repente, essa norma é inconstitucional. Daqui a pouco, nós vamos dizer o quê? Que a própria Constituição não vale por conta de algum precedente maior que o Supremo interpretou? Não duvide da possibilidade. Porque no Brasil, no sistema jurídico brasileiro, existe um órgão que dá a última palavra. E ele pode errar por último. E esse órgão se chama Supremo Tribunal Federal. Então, se a Constituição disser algo óbvio, que é um exemplo que eu sempre dou, que o céu no Brasil é azul, com exceção do de São Paulo, que costuma ser cinza, mas se o Supremo disser isso, que o céu é rosa, que a Constituição, ao falar azul, quis dizer rosa, não há recurso contra o Supremo, mesmo em um absurdo dessa natureza, que serve apenas para ilustrar a realidade em que nós vivemos. Então, as pessoas precisam começar a entender que o judiciário, quando ele muda regras ao bel prazer, quando o judiciário retarda o cumprimento da justiça contra criminosos, corruptos, estupradores, quando o judiciário libera aquele sujeito que já tem 30 passagens na cadeia e não aplica ele o Código de Processo Penal, porque inventaram alguma garantia com a palavra em alemão que justifica absolutamente qualquer decisão, o país não sabe a regra que vem. Em um país sem estabilidade, as pessoas fazem o que dá na telha pelas paixões momentâneas e não pela boa condução social. As pessoas não sabem como investir, os negócios não sabem como se comportar, você não tem segurança para caminhar na rua porque você sabe que aquele bandido está empoderado e vai te roubar, furtar seu celular, tirar em você por R$10, o que for,
Porque ele sabe que amanhã ele sai na audiência de custódia. Com 30, 40, 50 passagens, nós vemos isso o tempo todo. Outro dia teve a situação de uma moça que foi espancada aí por um sujeito, saiu na internet. O cara saiu na audiência de custódia. Tem vídeo do cara falando que ela ia ter que manter relação com ele. Saiu na audiência de custódia. Porque essa é a justiça brasileira. Então, enquanto a justiça brasileira não for reformada, enquanto ela não sofrer uma reforma para que ela volte a ser justa, o Brasil não vai caminhar na sua potencialidade. Manuel, obrigada por ter conversado com a gente. Tempos muito difíceis e desafiadores. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Agora, 2h32 pelo horário de Brasília. No próximo bloco, a gente segue nessa discussão, tá? Fernando Schiller vai estar aqui comigo. Intervalo é rapidinho, não sai daí.